Fala, nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nação, teve uma treta hoje no programa da Jovem Pan entre o Mauro César e o Pilhado, onde eles estavam discutindo ali sobre os culpados, né, desse ano do Flamengo. E eles acabaram tendo uma treta ali o Marcos Braz, né, relacionado ao Marcos Braz, que o Pilhado foi criticar o Marcos Braz tudo ali sobre determinada situação e o Mauro César discordou. Então eles acabaram arrumando uma mini treta ali. Então vamos dar uma conferida aí o que aconteceu, né, nesse trecho do programa. E é isso, bora pro vídeo. Flávio Prado, eu vou perguntar também pro Mauro César, claro, né, que acompanha mais. Eu queria falar um pouco desse Flamengo também. Porque é um Flamengo que, como o Mauro disse no Morning Show Sports, e a gente tem que falar, encerrou o Campeonato Brasileiro no Maracanã parecendo um multicampeão em 2023. Teve mosaico pro Felipe Luiz, teve mosaico pro Rodrigo Caio, teve choro do Gabigol. Parece, às vezes, que o torcedor é otário. E, às vezes, o torcedor faz o papel de otário. Porque o torcedor entrou nessa lorotinha, ele entrou nessa festinha. Um ano que foi ridículo, um ano que foi patético pro Flamengo, 7 competições disputadas, nenhum título, com vergonhas, como perder para o Hilal na semifinal do Mundial, perder pro fraco Olímpia na Libertadores, perder pro Independente Del Valle na Recopa Sul-Americana, levar de 4 pro Fluminense no Campeonato Carioca na final. Foi um ano de vergonha. E o Flamengo fecha o ano, essa cara de pau me assusta, com festa no Maracanã. Ah, Felipe Luiz merece homenagem? Merece. Rodrigo Caio merece homenagem? Merece. Mas o ano do Flamengo não poderia ser fechado com o Maracanã fazendo festinha. Era pra ser o Maracanã vaiando, era pra ser o Maracanã pedindo vergonha na cara, era pra ser o Maracanã gritando time sem vergonha, porque foi o que o Flamengo foi nessa temporada. O Flamengo, essa temporada, ele foi um lixo. Apático, acomodado, dando sorrisinho quando perdeu o jogo. E o Flamengo deixa um ano inteiro com uma folha salarial que passa de 40 milhões de reais, com jogadores que ganham em dia, grande parte deles mais de 1 milhão por mês, sem ganhar nada. E mais do que isso, com atuações ridículas. Não, eu acho que isso aí, nesse último ato aí, tudo isso teria valido do mesmo jeito. Então, que é uma flechada para São Sebastião, né? Não alterou nada. Foi um ano ridículo do Flamengo. Começou ridículo, com a ridícula contratação do Vitor Pereira. Seguiu ridículo com a ridícula contratação do São Paulo. Frise que eu imaginei que o São Paulo faria um trabalho que presta, mas não fez. Ele fez um trabalho que presta no Santos e fez no Atlético Mineiro. No Flamengo foi terrível, ou seja, chega de São Paulo, né? Já deu o que tinha que dar. E aí acabou consertando agora no finalzinho, trazendo o Tite. E tem uma boa oportunidade de deixar o Tite trabalhar no ano que vem. E aí, naturalmente, ele voltará a ser protagonista. Pelo nível do time, voltará a ser protagonista. Natural. Acho que o caminho foi encontrado agora, tarde demais para o ano. Mas acho que o Flamengo começa, ao contrário do que fez no ano passado, esse ano que entra, ele deve entrar de uma maneira muito correta. Tem que deixar o Tite trabalhar e, pelo que tudo indica, fazer a transição que é cobrada faz tempo, né? Tirar alguns jogadores. 2 já saíram e tal. Acho que esse trabalho, acho que uma das missões importantes do Tite é fazer uma transição para o novo time do Flamengo. Mas tem toda a condição de fazer um trabalho legal. Mauro, mas é aquela situação, né, que é muita cara de pau. Você tem uma diretoria do Flamengo que foi omisso o ano inteiro, que demorou para demitir o Sampaoli, que demorou... Pô, você tem um vice de futebol que nem agredindo o torcedor pelas costas, como foi provado, porque foi pra justiça. Ele disse que ele foi ameaçado, que a filha foi ameaçada, e a justiça negou. A justiça deixou claro que não tem prova nenhuma de ameaça contra o Marcos Braz, contra a filha dele, mas que tem prova de que ele agrediu um torcedor pelas costas. Que ele, junto com um amigo, agrediram um torcedor no chão. Nem assim um vice de futebol é demitido do Flamengo. Eu não sei por que o Marcos Braz é intocável e ninguém pode dizer se a gente não tem prova de nada. Agora, quando o preparador físico agrediu o Pedro, ele foi demitido. Quando o vice de futebol agrediu um torcedor, nada se falou, pelo contrário, ninguém encosta nele. Um vice de futebol que já demitiu vários treinadores, pagando fortunas em multas rescisórias.
É um Flamengo que acontecem muitas coisas questionáveis na diretoria e dentro do elenco. Foi uma vergonha e outra, Mauro. Como que você acredita que esse Flamengo vai entrar no ano que vem com o Tite? Assim, essa questão do Marcos Braz, eu acho que o Marcos Braz já não deveria ser o vice-futebol do Flamengo há algum tempo. Não é porque ele brigou com o torcedor, porque o trabalho dele não é bom. Agora, acho que essa comparação não tem cabimento. Um preparador físico agrediu um jogador no ambiente de trabalho. O Marcos Braz estava numa loja, o cara foi lá e foi falar alguma coisa para ele, os dois se engalfinharam, teve mordido na virilha, segundo a perícia, né? É outra situação. Quer dizer, a gente não pode também transformar o torcedor que vai importunar o dirigente, ou o jogador, ou o jornalista, ou o político, ou quem quer que seja, né? Como se fosse o mocinho da história. Não, ele não é mocinho, Mauro. Não, sim, mas ele não ameaçou como foi falar agora. Mas você tá falando em cima do que eu falei? Pô, então, eu posso responder também. Sozinho, pô. Não. Mas em cima do que eu falei... Mas tá bom, mas então que seja sensacionalismo. Mas é minha opinião. Ele agrediu o torcedor. Você uma pergunta, você deixou o torcedor, ele só falou que tinha que mandar o treinador embora. Não, peraí. E ele foi agredido pelas costas. É muito errado isso. Não sei o que o cara falou. Eu sei que eu sou radicalmente contra essa coisa das pessoas serem importunadas fora do ambiente de trabalho. No estádio de futebol, o cara não quer o Marcos Braz, leva a faixa, pede fora Marcos Braz. É pertinente a reivindicação. No shopping center, com a filha ou com qualquer outra pessoa que ele esteja, ele não tem que ser incomodado. Como ninguém tem que ser incomodado. Isso eu sou radicalmente contra. Por conta de nós tolerarmos isso, até às vezes não apontarmos o dedo pro cara que fala encher o saco, é que acontece extremos, como até invadir motel para pegar jogador na porrada já aconteceu. Mas aí eu sou contra. Então, cobrar dirigente eu não sou contra. Não tem, o dirigente ele tem uma função na pública. Rua ele não tem que ser cobrado. Mas ele falou, manda o treinador embora. Só isso. O que foi filmado a mesma coisa do jogador de futebol. A agressão é outra coisa. O jogador de futebol, ele não tem que estar no restaurante e chegar uma pessoa para importuná-lo. Até acho que o jogador no momento de derrota, se ele tiver inteligência, ele até evita certas aparições para evitar o desgaste, para não demonstrar felicidade no momento que a torcida está triste. É uma outra situação. Mas isso também não dá o direito de ninguém lá importunar. O cara está no momento da vida pessoal dele. O que poderíamos questionar é o fato de ser vereador e não estar na Câmara, naquele momento. Aí sim, que ele é um servidor público, pago pelo contribuinte, ao invés de estar na sessão da Câmara, ele estava no shopping comprando um presente para a filha, que ele poderia comprar em outro momento. O shopping center fecha 10 horas da noite, né? Então dá para comprar à noite, poderia mandar alguém comprar pela internet, dar o dinheiro, o cartão de crédito da menina, ela ia comprar, pode gastar até tanto, ela vai lá e compra. Tem mil maneiras. Então aí nós podemos até questionar, extrapolando o âmbito esportivo e entrando na questão social. Ele é um servidor público eleito pela população, pelo contribuinte. Ganha salário para isso, ele não estava lá. Isso pode ser assim questionado e foi muito questionado na época. Eu só acho que são coisas diferentes. O outro não. O outro agrediu o sujeito lá, o colega de trabalho, o jogador de futebol, dentro do vestiário. O erro ali não foi a saída do preparador físico agressor. Foi não ter a sensibilidade, aí entra a falha do Marcos Braz, de perceber que já havia um desgaste da comissão técnica do São Paulo com os atletas. E que com aquela agressão a coisa ia piorar. Era a chance de ali fazer o quê? São Paulo, não dá mais. Você não está bem com algum jogador. O seu preparador físico agride o meu centroavante, pô. Não, ao invés de abrir a mão do São Paulo naquele momento, até num acordo que poderia acontecer por uma rescisão amigável, que eu acho que seria até viável nas circunstâncias, eles mantiveram um técnico. Ali tem outro erro. Por isso tudo, eu acho que o Marcos Braz não deveria ser mais o dirigente do Flamengo. Pelos erros. A questão dele ter brigado, mordeu a virilha do cara, é problema dele com esse cara que fala encher o saco dele também. Para mim, os dois estão errados. Repito, eu acho que ninguém tem o direito. Para mim isso é muito claro. E acho um precedente perigosíssimo, né? Porque uma coisa é assim, o torcedor vai fazer uma manifestação na porta do CT. Desde que seja pacífica, tudo bem, você quer protestar, você protesta. Não tem direito de chutar carro de jogador, bater em jogador, em dirigente, ninguém. Agora, no shopping, na praia, no restaurante, na rua, acho que não tem, ninguém tem esse direito. Acho que não tem. E outra coisa, naquele dia já havia na rede social torcedores se organizando para ir atrás das pessoas do clube, não só do Marcos Braz. Isso eu acho absurdo, acho que isso está errado, não concordo, acho totalmente descabido. Agora, o problema do Flamengo não é só o Marcos Braz, acima dele tem um presidente. O presidente é quem o mantém e que concorda com as suas decisões. Por que ele é tão conivente com o Marcos Braz? Essa pergunta de $1 milhão, eu não sei. Né? Porque ele fala, ninguém encosta no Marcos Braz. Sei, porque eu não sei. Eu acho que é uma questão política do clube, né? Ele deve ser importante para ele, porque de fato o trabalho dos dois é ruim nesse momento e daqueles que estão abaixo também. No domingo o Juan foi para a coletiva junto com o Tite e é constrangedor. Ficou sem entender do que o Juan pensa, o que ele acha, o que ele está fazendo lá.
Então tem muita coisa errada. E o Marcos Braz é responsável pela permanência desses profissionais e o presidente Rodolfo Landim é responsável pela permanência do Marcos Braz. Agora, começa com os dois, que são os caras que têm o poder de decisão, e isso é feito cascata. E vai cair aonde? Vai bater lá nos técnicos, que têm as suas parcelas de responsabilidade, e nos jogadores. Agora, o que aconteceu no domingo, eu acho totalmente fora de hora. Nada contra as homenagens, mas homenagens no momento em que o time tinha um jogo importante, um jogo que valia um passo relevante para conseguir a vaga na Libertadores. Não, uma coisa que o torcedor tem que entender: se o Flamengo amanhã não for Libertadores, ele perder a vaga, digamos que ele perca o jogo para o São Paulo, fique em quinto, vá para a fase preliminar da Libertadores e seja eliminado, né? E não disputar a fase de grupos, o orçamento do clube cai drasticamente. Decisões sobre renovações de contrato, inclusive, não foram tomadas até agora e outras questões que envolvem investimentos no futebol, porque não tem a vaga segurada na Libertadores. Isso é informação, não tem a vaga segurada. Então, como não tem a vaga segurada, eles estão freando algumas tomadas de decisão, alguns anúncios, inclusive, porque não sabe se estarão na Libertadores. Então, o jogo de domingo ele era fundamental, mas era o Cuiabá. O Cuiabá meteu 3-0 no Flamengo no turno. Mas era o Cuiabá. O Cuiabá entrou em campo com a terceira melhor campanha como visitante. Um time perigoso, que ganhou do Botafogo, por exemplo, quando era líder do campeonato. Então, assim, ganhou do Internacional, em Porto Alegre, por exemplo, né? Então, era um jogo sério, um jogo que tinha que ter mobilização de jogo decisivo, depois de uma derrota de 3-0 em casa para o Atlético Mineiro. Quando fizeram essa homenagem toda, que não foi só uma homenagem, entregar uma placa, não. Tinha ingresso personalizado, camisa com pet personalizado, todo um oba-oba. O que aconteceu? Ao final do jogo, os jogadores estavam sorridentes, se emocionando e sorrindo e festejando os dois colegas que estão indo embora. Então o Flamengo está vivendo 2019 de novo. Só que estamos em 23. E, paralelamente, o Palmeiras botava as mãos na taça, que o Flamengo poderia estar, pelo menos, disputando com o Palmeiras. E por que não disputa? Por conta disso. Foi conveniente para quem isso tudo? Para os jogadores, que não foram cobrados e sim festejados, e para os dirigentes. Então, essa cortina de fumaça iludiu boa parte da torcida. Foram bem astutos. Estão de parabéns. Que não pode ser iludido também o torcedor, né, irmão? Estratégia brilhante, mas colou. Porque não era momento para isso. Repito, não sou contra a homenagem aos jogadores, mas tudo tem o seu momento. É homenagear como? Cara, não importa. Faz um churrasco, faz uma coletiva de despedida, que fosse assim, entrega uma placa antes do jogo. Ok, entrega a placa, acabou, palmas, lá no placar anuncia. Mas não, teve todo um cerimonial. O Felipe Luiz foi substituído durante o jogo para ser aplaudido. O Rodrigo Caio entrou no final, ele não jogava há meses. E participou do final do jogo. Estava 2-1, cara. Um jogo valendo 3 pontos relevantes. Então, isso é amadorismo. Isso me lembra o episódio do Cabanhas de 2008, com aquela festa por João Santana e a derrota por 3-0 para a América do México, que eliminou o time da Libertadores, e mostra que os caras não aprendem a lição, não aprendem com os erros do passado. Então, a torcida também que cobra tanto profissionalismo, concordo com esse amadorismo. Para mim, isso é amadorismo. Repito, não sou contra a homenagem aos jogadores. Que homenageia, tudo bem. Só que isso não é mais importante. O mais importante, eu falei agora do Palmeiras, o mais importante, a mesma coisa, o mais importante é o clube. E qual o interesse do clube? Uma homenagem ou uma classificação? É uma classificação. Então o jogo tem que ter mobilização de jogo decisivo. Como venceu, as pessoas minimizam. Mas poderia não ter vencido. E correu um certo risco no final. Com um detalhe, o gol do Cuiabá sai de um pênalti que ocorre por conta de um erro do Felipe Luiz. Muito difícil um cara da qualidade dele cometer um erro como aquele de atravessar a bola na frente da área daquela forma. Mas como é que estava a cabeça do cara naquele momento? Você imagina, vamos nos colocar no lugar do Felipe Luiz. O final do jogo se aproxima, estádio cheio, e ele pensando, são meus últimos minutos jogando futebol. O cara está totalmente concentrado no jogo? É evidente que não, ele está já com a cabeça dele a 1000 por hora. Depois chorou, se emocionou, é natural que seja assim. Então isso tinha que ser um amistoso. Mas ano passado teve. Ano passado era outro cenário. Flamengo e Avaí. Flamengo já era campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, já estava classificado para a próxima edição do torneio internacional. Avaí estava rebaixado. Aí fizeram a despedida do Diego Ribas e do Diego Alves. O Palmeiras já era campeão antecipado. O jogo era um total amistoso, né? E ali entra uma coisa importante. Na época eu critiquei, muita gente até hoje reclama porque eu critiquei aquilo. Aqueles últimos jogos que o Flamengo já entrou com preguiça em campo, né? Corinthians, Juventude, Coritiba e Avaí, foram um sinal do que viria em 2023. Ali foi um trailer do filme. Depois daquilo vieram os 42 dias de férias e o ano inteiro foi essa bagunça. O ano começou no ano passado, ainda com o Dorival Júnior. E com a condescendência da comissão técnica de então, do Dorival e dos dirigentes, que continuam lá. Então esse é o ponto. Então você perguntou 2024, eu não vejo nenhuma perspectiva de mudança, a não ser que o Tite consiga lá da maneira dele, muito hábil, né, para lidar com a boleirada, criar um ambiente de real competitividade. Porque se depender do comando do time, e dentro da diretoria, tem muita gente que pensa como eu.
muita gente com muita bronca por conta desse tipo de conduta. Dentro do próprio diretoria do Rodolfo Landim, mas ele não dá muito ouvido para esse pessoal. Estou falando de dirigentes que estão ali, junto com ele. Que fortes, inclusive. Exatamente. E que estão bem incomodados com isso. Porque também percebem que, assim, gente, foi uma grande artimanha. Vamos homenagear 2 jogadores, criamos um clima festivo. A gente está vindo de uma derrota para o Atlético que tirou a chance de ser campeão. Porque se o Flamengo vencesse o Atlético, ele estaria ainda brigando pelo título. Que é o mínimo que se espera, né? Ele tem que vencer o São Paulo e torcer para o Palmeiras tropeçar. Mas estaria me falando aqui do quê? Não, está aberto, estão disputando o campeonato. Não está, porque tomaram 3-0. Aí jogaram o quê? O antídoto para isso. Fizeram um ambiente festivo. E aquela foto, para mim, do jogador, não sei se vocês viram, os jogadores no centro do campo, todo mundo abraçado, sorrindo. Estão rindo do quê? Eles só fizeram bobagem esse ano. E estão rindo de quê, amigo? Isso não é profissional. Desculpa, isso não é profissional, isso não é comportamento de um grupo realmente que quer ser vencedor. E tem outro detalhe que me chama a atenção. Você viu o Gabigol muito emocionado com a saída do Felipe Luiz. O Gabigol, isso é para parar e pensar. O Gabriel Barbosa estava mais emocionado na despedida de 2 companheiros que vão embora, um vai deixar o futebol, o outro vai deixar o Flamengo, do que na derrota para o São Paulo, que foi empate, mas perdeu o título da Copa do Brasil, quando ele deu sua última entrevista em zona mista. Ele estava bem desenvolto, bem tranquilo, muito relaxado, né? Então, assim, perder um título não o choca tanto quanto perder um companheiro de trabalho. Então, o que é mais importante? 2023, esse é um símbolo, tá? Não é só ele, não. E títulos que você deixa de ganhar, que você poderia vencer, vitórias que você não conquista, ou ficar relembrando os velhos tempos. Para eles, parece que os velhos tempos são mais importantes. E os cartolas não fazem nada para mudar isso. E o Mauro falou dessa situação, é um assunto bom pra gente debater. Será que com essa diretoria o Flamengo vai conseguir mudar de mentalidade no ano que vem? É o último ano de mandato do Rodolfo Landim. Óbvio, vai querer entornar dinheiro pra ganhar alguma coisa, mas entornando dinheiro é o que eu falo. Aí é fácil ganhar título. Não dá pra dizer que essa diretoria também faz uma gestão maravilhosa. Não dá. Concordo com o Mauro, foi um absurdo aquela despedida ali do Felipe Luiz e do Rodrigo Caio, tornando um jogo uma festa num ano vexaminoso pro Flamengo. Nação, eu espero que a diretoria do Flamengo tenha aprendido, né? Eu sinceramente espero que eles tenham aprendido com essa temporada do Flamengo aí, porque foram 3 técnicos, né, durante uma temporada aí, e o futebol muito irregular. O Flamengo em nenhuma parte da competição ali passou segurança, justamente por causa dessa gestão aí que foi feita. Parece que o Flamengo não tinha, eu já vi vários comentários da imprensa falando, né, que o Flamengo não teve um projeto ali definido, entendeu? Parece que foi tudo muito no avulso ali na sorte, o que dava para fazer ia fazendo. Não teve um projeto ali que foi pensado antes da temporada, como foi em 2019. O Flamengo pensou o time ali, o técnico antes, já contratou no início do ano. O técnico foi lá, o próprio Jorge Jesus, que montou o time, reformulou o time ali. Chegou vários jogadores. Então, os anos subsequentes de 2019 já foi totalmente diferente, né? Já foi algo ali mais no oba-oba, porque já tinha ganhado em 2019. Foi mais ali na autoestima que tinha sido criado em 2019. Então eu realmente espero que a diretoria tenha aprendido com esses anos aí, principalmente esse ano que foi o estopim, né? O Flamengo disputou 7 títulos e perdeu os 7. Então que a diretoria venha mudar aí o modo de pensar, né, o modo de agir, porque senão vai ser mais um ano que nem aconteceu nessa temporada. Então é isso, nação, vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixar a sua curtida. E é isso, valeu!